Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Deixa eu só conferir aqui se realmente eu tô... Se está gravando? Está gravando, então vamos lá. Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, nós já fizemos... Deixa eu pegar minha caneta aqui. Nós já fizemos o número 1, número 2, número 3, número 4, número... Opa, esqueci de trocar. Número 5, número 6, número 7, número 8. Agora a gente vai para o número 10, né? Perdão, para o número 9. Não sei número, não sei contar, não. Já me perco antes de contar até 10. Então, a gente falou um pouquinho sobre práticas cartográficas. Se a prática cartográfica tem mapa, né? Tem representações cartográficas. E quando a gente fala de mapa, o que tem que lembrar mesmo, que eu esqueci? Sempre que tem mapa, tem que lembrar primeiro dos elementos cartográficos, os auxiliadores, né, da leitura cartográfica. Título, né, o título está aqui, ó, Mundo, Habitações Precárias. Quando a gente fala de habitações precárias, são aquelas habitações que o IBGE chama de habitações subnormais. Nos relatórios da ONU, eles gostam de utilizar a expressão assentamentos precários. Aqui no Brasil, inclusive, a gente utiliza outras nomenclaturas, dependendo da região, como palafitas, favelas, né? Aqui nós temos o título, né? Depois do título, nós temos a fonte, né? Da onde foi tirada essas informações, quem foi o responsável, né? Por esses dados, né? Por essas informações. Nós temos aqui, ó, a legenda, né? A legenda, e quando a gente olha para a legenda, está aqui, ó, parte da população urbana vivendo em favelas. O que você pode perceber? Que quanto mais escuro, pior. Tá? Quanto mais escuro, pior. Reparem que existem porções que nem estão apresentadas. Por quê? Estão com um percentual de população inferior a 5,5%. Então, você pode perceber que, principalmente, os países centrais, os países desenvolvidos, né? E, por outro lado, você consegue perceber como isso é gritante, sobretudo em algumas porções de pobreza, né? Como, por exemplo, porções da África, porções, né? Principalmente na parte da África subsaariana, porções da Ásia, porções da América Latina, tá? Regiões da América Latina. Então, como isso grita, né, dentro daquele contraste entre mundo rico e mundo pobre, levando em consideração os aspectos socioeconômicos, né? O conflito norte-sul grita bastante aqui. Questão da Rosa dos Ventos, né? A orientação está aqui, a questão da escala cartográfica, né? E se tratando aqui de um planisfério. Beleza? Tá pegando aqui todo o território. Temos também, ó, como a gente pode perceber, as coordenadas geográficas, né, sendo apresentadas. Beleza, então nós já identificamos elementos cartográficos que serão importantes, já são importantes sempre, né, para uma boa leitura cartográfica. Vamos ver o que o gráfico traz, né, o que a questão traz. Então, vamos aqui para o A. Aponte, então verbo de comando, apontar. Aponte o país da América Latina, ó, aqui reparem que está falando sobre artigo definido. O país da América Latina que representa a mais elevada porcentagem da população urbana vivendo em habitações precárias no ano, né, que o mapa fala, que é o ano de 2014, tá? Então, coincide com o país também classificado como o país mais pobre, né? Deram um zoom aí no livro de vocês? Que país é esse? Que está mais escuro aí na América Latina? O que vocês marcaram? País que está aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, 62, né, por cento até 95, 62,8 até 95,6. Um país que sofreu muito, né, com os impactos, né, do terremoto em 2010, 2011. Que país é esse, gente? Só olhar o mapa, galera. Haiti. Então, nós temos aqui o Haiti, colônia francesa, né? É uma ex-colônia francesa. Aqui nós tivemos uma revolução, um processo de dependência que se destaca em relação ao processo de grande parte da América Latina, que foi um processo por parte da população pobre, população negra, população escravizada. Então, foi um processo de independência de baixo para cima, diferentemente do que aconteceu na grande maioria da América Latina, inclusive no Brasil, que foi um processo de independência, né, de cima para baixo, da elite, dos setores da elite fazendo esse processo. E, ao mesmo tempo, vários países, como o Brasil, tinham medo, né, da Revolução do Haiti, a Revolução Negra, né?
chamam bastante atenção, que infelizmente estudamos muito pouco, tá? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Aí tá tudo bem? Sim. Vamos lá para B, então. Ó. Em relação à América do Sul, então já está falando aqui da subcontinente, né? América do Sul, aqui o Cone Sul da América. Quais países apresentam os menores percentuais de população, então os menores, né, percentuais da população vivendo em habitações precárias no ano de 2014? Então, são esses países aqui, né? São países que vão apresentar entre 5,5% e 23,9% da população, tá? Então é só pegar essa cor, tá? A corzinha, essa cor amarela aí, mais clarinha representando, porque quanto mais escuro, mais pro avermelhado, né? Quanto mais a cor quente, maior o percentual. Tá bom? Então, que países que vocês podem colocar ali? Quais são os países que apresentam nessa coloração? Brasil, acho que grita aí para vocês, né? Na América do Sul só, tá? Então não pode entrar aí o México, por exemplo. Então a gente está falando de Brasil, a gente está falando de Argentina, a gente está falando de Suriname, tá vendo lá em cima? No norte, né, no caso, melhor dizendo, lá em cima foi ótimo. O professor de geografia falou lá em cima, me perdoe. Lá no norte, nós temos então Colômbia, né? Então são exemplos de países aí. Brasil, Argentina, Colômbia e Suriname, que apresentam um percentual entre 5,5% e 23,9% de sua população urbana vivendo em áreas favelizadas e aglomerados subnormais, com condições precárias, né, de habitação, em termos de infraestrutura, em termos de saneamento, em termos de acessibilidade, em termos de segurança, em termos de presença, né, dos serviços públicos. Tudo bem? Alguma dúvida, galera? Não. Show. E aqui nós temos, olha só, cite um país, né? Aqui agora do continente africano e outro asiático, cujos percentuais correspondem ao mesmo intervalo que consta no Brasil. O intervalo que consta no Brasil, nós já vimos, né? Que é o intervalo de 5,5% a 23,9%. Então, essa corzinha aqui que nós destacamos, né? Agora, que país africano a gente pode perceber que nós temos essa cor? Acho que assim, fica bem tranquilo, né? Fica bem tranquilo de olhar aí, ó, no mapa. Então, nós temos, né? A gente pode falar do Egito? Podemos, não podemos? Podemos falar da África do Sul? Podemos, não podemos? Podemos falar do Marrocos? Tunísia, né? A gente pode falar também da Tunísia, como vocês podem perceber no mapa aí, ó. Eu marquei aqui, tá bem aqui a Tunísia, ó. Certo? A gente pode falar da Tunísia, a gente pode falar do Marrocos, a gente pode falar do Egito, a gente pode falar da África do Sul. Tá bom? Isso no continente africano. Tá legal? A questão tá pedindo quantos mesmo? Deixa eu ver aqui. Um país, né? Então, vocês podem citar África do Sul, Egito, Marrocos ou Tunísia. Agora, na Ásia, né? O que a gente pode falar aí? A gente pode falar da Turquia. Assim, lembre-se que a Turquia, na verdade, é um país euroasiático, né? Você tem dentro do todo o território turco, né, uma pequena parte que está dentro do território europeu, né? Então, como a Rússia é um país euroasiático, mas eu acho que pode até citar a Turquia, tá? Como país euroasiático, na verdade nem cita, para não gerar confusão aí. Nós temos a Indonésia, né, um tigre asiático de segunda geração. Nós temos a Síria, né? Nós temos a Jordânia. Deixa eu ver mais qual aí na Ásia. Acho que é isso, tá? Acho que é isso. Nós temos isso aí, Indonésia, Turquia, né, com o mapa representa aí a porção asiática turca, a Síria, né, que vive uma guerra civil hoje, né, desde 2011, um conflito muito complicado, aumentando muito o fluxo de refugiados. A Jordânia e acho que é isso, tá? Podem citar também a Armênia, tá? Podem citar também a Armênia. Alguma dúvida, gente, sobre a interpretação de mapas? Não. Né? Questão muito simples, né? Como? Oi, pois não? Aqui, a Bia Rocha pediu pra te avisar que a internet dela caiu, por isso ela saiu da aula, Tá bom, tá? obrigado. Ela voltando aqui, eu coloco ela na sala novamente, tá? Obrigado. Tá bom. Então, Né? ó,
Item A, B e C, tudo tranquilo, né? Sim. Tudo no esquema. Então, a 9 já foi. Vamos para 10, né? Questão número 10. Olha, deixa eu trocar aqui minha corzinha. Entre 2011 e 2015, o Brasil recebeu 8.400 refugiados. Observe o gráfico e aponte, né? Qual foi o principal motivo? Então, observar o gráfico e apontar o principal motivo, ó, o artigo definido, tá? Que levou as pessoas a se refugiarem no Brasil. Primeiro, contei o conceito de refugiado, tá? O conceito de refugiado aí é extremamente importante, tá? Então, o refugiado é aquele migrante que se movimenta, que sai do seu local de origem justamente porque coloca em risco a sua própria vida. Então, vive em condições, né? Condições de morte aí, tá? Colocando em risco sua própria vida. Quando a gente fala 2011, né, a gente pensa na Primavera Árabe, a gente pensa nos conflitos, né, envolvendo o avanço da Primavera Árabe da África, né, para a Ásia, a Síria, né, como eu citei para vocês, talvez o grande exemplo, o exemplo mais bombástico aí, mais intenso. 2014, a questão do Estado Islâmico, né, aumentando muito a questão dos refugiados. E também em 2010 nós tivemos refugiados, né, do Haiti, e por aí vai. Recentemente, né, o aumento de refugiados latino-americanos, né, como por exemplo da Venezuela, da Bolívia, tá? E a questão está perguntando o seguinte: se a gente entende essas regiões, você entende o conceito de refugiado, aponte o principal motivo. O principal motivo é o quê? Fugir de perseguições políticas, religiosas, ideológicas, né? A falta de condições de vida, certo? Então, assim, os direitos humanos, né, sendo colocados em risco. Então, você tem toda uma situação que vocês podem apresentar. Tá legal? Tudo no esquema? Sim. Né? Tudo no esquema aí? Tá? Então, assim, os direitos humanos, né, sendo colocados em risco é o que a Acnur, né, o Alto Comissariado das Nações Unidas, Acnur. Vamos lá. Acnur, escrever com o mouse nem não é muito gostoso para mim. A Acnur da ONU, né, o Alto Comissariado das Nações Unidas para a questão dos refugiados, criados pelo Acordo de Genebra em 1951, trata sobre a questão dos refugiados, né, e o Brasil é signatário. Tudo bem? Então, 10 aí, como vocês falaram, sem problemas. Vamos lá. Então, a violação, voltando aqui, né, que eu nem mostrei no gráfico, né, a violação dos direitos humanos é o principal motivo. Tá? A questão não precisava, né, não exigia a explicação, mas se você fosse explicar, você poderia falar sobre os conflitos, né? Como, por exemplo, como eu citei, a guerra civil na Síria, o avanço do Estado Islâmico ocupando territórios no Iraque e na Síria, né? Gerando uns conflitos aí de grande tensão, né, geopolítica, tá? Então vamos lá. Número 11, vamos lá para a questão número 11. Leia o fragmento de texto e responda às questões. Então vamos lá. A formação populacional do Brasil é historicamente composta por migrações de diversos países, né, como a japonesa, aqui, né, fazendo referência ao início do século XX, a libanesa, a italiana, a alemã, aqui já no século XIX, já nas primeiras décadas do século XIX, a partir da abertura dos portos das Nações Amigas, mas principalmente a partir da Lei Eusébio de Queiroz de 1850, né? Então, muitos italianos, muitos alemães sendo atraídos para o Brasil devido às condições de conflito, de instabilidade na Europa, buscando melhores condições de vida e vindo servir como mão de obra, não somente para a lavoura, mas também para as áreas urbanas, mão de obra especializada para as atividades urbanas, mas com grande destaque aí para a questão do café, né? Com grande destaque para a segunda metade do século XIX, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, que confirmava, ratificava a proibição do tráfico intercontinental de escravos. Então você tem essa transição. Brasileiros e brasileiras, em sua vasta maioria, têm pais, avós e bisavós migrantes, e muitos de nós também migramos. O tom, deixa eu ver aqui. O tom, vamos lá, de país acolhedor tem predominado até agora nos discursos políticos e na convivência da sociedade. Isso nem sempre é verdade. Como que a gente trata o nosso imigrante? A gente trata com xenofobia, né? A globalização apresenta esse aspecto. Então, existem características do processo de globalização que convivem e que conflitam.
Então, você tem, de um lado, o maior fluxo migratório devido a, né, a desenvolvimento tecnológico, a desenvolvimento dos meios de comunicação, dos meios de transporte, a migração industrial, o avanço, né, da desigualdade, tudo isso intensifica o processo migratório. E, por outro lado, nós temos também um grande avanço, né, de muros, de cercas, de fiscalização, de burocracia, de barreiras, né, demográficas físicas ou não, que levam, né, a situações de exclusão, situações de xenofobia. Então, de um lado, a globalização leva a um aspecto de fusão, de integração, de miscelânea cultural dentro de um contexto, né, de um conceito chamado de hibridismo cultural, onde você tem uma mistura, uma mescla, uma fusão, né, de culturas, e, por outro lado, você tem a manutenção de um etnocentrismo, né, de padrões, de valores ocidentais, né, capitalistas e cristãos, impondo, né, esse desejo, impondo seus valores. Então, um processo que vai favorecer um pequeno número de países, de pessoas, de empresas. Então, por outro lado, o que você tem? O hibridismo, e por outro lado, você tem a xenofobia, como, por exemplo, a islamofobia, extremamente impactada pelas ações dos Estados Unidos, pela política externa dos Estados Unidos a partir do 11 de setembro. Então, a gente compra, né, inevitavelmente essa briga por muitas vezes. Né? A gente compra esse discurso falacioso, né, utilizando expressões atuais de fake news, né? Certo? Então, o que você pode perceber no Brasil? Tapete vermelho para uns, né, europeus, estadunidenses, e cerca-muro para outros. Olha como a gente fala sobre a questão, né, dos venezuelanos, dos bolivianos, dos haitianos, né, dos peruanos, como que a gente trata. E, por outro lado, a gente trata de outra forma. Por exemplo, o Brasil recentemente abriu, né, a questão da migração para os estadunidenses, ou seja, a questão do visto, né? E a reciprocidade não aconteceu dessa forma. Como que o Brasil utilizava? Como que era a política externa do Brasil até recentemente? Se cobra visto de brasileiro, também vou cobrar visto. Mas se não cobra visto de brasileiro, não vou cobrar visto dessa nacionalidade. Isso foi quebrado, né, recentemente, a forma que o Brasil passava. É fato, contudo, que aumentaram as denúncias e demonstrações de discriminação e de xenofobia no país. É preciso fazer face a tal tipo de postura conservadora, retrógrada, né, demonstrando a rica e diversa contribuição das pessoas migrantes em todos os aspectos. Culturais, econômicos, científicos. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles se apresentam como o país que mais atrai imigrantes, né, o principal destino dos imigrantes internacionais. E os Estados Unidos, como os países desenvolvidos, de uma forma geral, eles precisam do migrante. Ele é extremamente, né, importante. Dentro de uma lógica de entendermos que apresenta, né, uma transição demográfica muito avançada, né, apresenta uma transição demográfica muito avançada, onde você não tem você tem baixas taxas de natalidade, baixas taxas, né, de fecundidade que levam a baixas taxas de natalidade, e você vai diminuindo progressivamente a pé. E você precisa, no primeiro momento, estimular a vinda de imigrantes. Então, nos Estados Unidos, você tem até greves, né, por parte dos imigrantes para mostrar o seu valor. Os caras não saem na rua, os caras não compram nada, não pegam, né, nem ônibus, meios de transporte, para mostrar como eles são extremamente importantes para a economia. Então, diferente desse discurso retrógrado, né, conservador, falacioso, mentiroso, né, dentro de uma lógica discriminatória e da xenofobia, os imigrantes são economicamente extremamente importantes e positivos para esses países. Tá bom? Beleza. Então tá aqui, segundo fragmento, discriminatório e xenófobo em relação aos imigrantes deve ser combatida. Tudo bem? Ela deve ser combatida ou não? Por que a postura tem que ser combatida? O que vocês colocaram aí? É mais uma questão de interpretação, né? O que vocês podem colocar? Eu botei que tem que ser combatida pelo simples fato deles serem seres humanos e poderem estar nos locais e pelo fato econômico, que eles ajudam muito. Então, você só toma cuidado. É Malu que tá falando, não é, Malu? Sim. Tem aqui, Malu, que você falou no início, tá. Show de bola. Só que a questão está exigindo com base no texto, né? Com base no texto, vou até destacar aqui, mudar de cor. Olha aqui, ó. É preciso fazer face, ó, sobre a postura conservadora retrógrada, demonstrando que, ó, olha aqui o gabarito. Obviamente você não vai copiar esse trecho, né? Mas você vai reproduzir essa ideia, mostrando que, né, a rica e diversa contribuição das pessoas migrantes em todos os aspectos. Aspecto cultural, aspecto econômico, aspecto científico,
tá? Quando a gente fala sobre o aspecto científico, por exemplo, a gente tem que lembrar sobre os cérebros, né? A fuga de cérebros, pessoas que deixam seus países de origem em busca de melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores condições de continuar os seus estudos, ou seja, é a migração de mão de obra qualificada profissionalmente. E os Estados Unidos, como o exemplo que eu dei, também se vale muito, né, da vinda de mão de obra extremamente qualificada de outros países, aquela mão de obra que já vem pronta, né? Certo? Beleza? O país que mais perde mão Ok, de Rob. obra qualificada são os indianos. Tá bom? Então, com base no texto que você falou, Malu, tá perfeito, tá certíssimo, só que a gente não pode fugir da exigência do comando, tá? Então, vocês poderiam falar o que está aqui com as suas palavras, né? Beleza? É importante sempre, né, falar sobre como que esses imigrantes são recebidos, com direitos humanos são garantidos, né? Acesso a serviços básicos, saúde, educação, como que esses imigrantes são recebidos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existem algumas cidades, né, que são chamadas de cidades paraísos. Recebem esse nome porque os imigrantes são bem acolhidos, ou pelo menos melhor acolhidos quando comparados a outros migrantes, né? O federalismo nos Estados Unidos é muito forte, então você tem posturas diferentes em relação a municípios, estados diferentes. Isso tem a ver com a própria construção histórica dos Estados Unidos, né? Aqueles estados mais ao sul, onde se processou uma lógica escravocrata, patriarcal muito mais gritante, eles são extremamente conservadores, né? Inclusive com movimentos de agressão mesmo, né? Movimentos neofascistas, né? Movimentos que resgatam o Ku Klux Klan e por aí vai. A gente pode perceber nessas manifestações recentes. E com a ascensão do Trump, né, como presidente dos Estados Unidos, isso inibiu ainda mais a atração de imigrantes, né, porque eles perceberam que assim, não estimulou, né, a postura extremamente preconceituosa do Trump, não estimulou a vinda de imigrantes, né? Lembre-se sempre da proposta dele de construção do muro no México, né? A gente pode perceber isso. Um dos primeiros atos dele foi impedir que determinadas nacionalidades, foram 6 nacionalidades, né, foram impedidas já nos primeiros dias de governo Trump de entrar nos Estados Unidos, e todas elas de nacionalidades de influência islâmica, né? Olha a islamofobia aí. Identificando que todos os islâmicos, então, todos aqueles habitantes daqueles países não poderiam entrar nos Estados Unidos, falando que todo mundo era terrorista, né? O entendimento que a gente pode ter, certo? É muito triste, a gente precisa combater isso, tá? E a 2 está aqui, ó. No meio social em que você vive, os migrantes são tratados de modo respeitoso? Explique. Eu não sei se vocês conhecem, tem relações, parentes, amigos, vizinhos, né? Que possam dar um embasamento, visto que essa questão é bem pessoal, né? Certo? Mas dá para a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? Dá para a gente perceber isso. O São João Batista, por exemplo, não é o caso, não é isso que a questão quer, mas São João Batista já, né, de vez em quando tem lá pessoal que está fazendo intercâmbio e embora o intercâmbio seja um olhar diferenciado, um objetivo diferenciado, a gente pode perceber isso, né? Esse olhar, né, que nós temos sobre o outro, né? Beleza? Então é importante repetir sobre a questão dos direitos humanos, né, de como o Brasil, né, signatário, precisa cumprir acordos. Tudo bem que esse negócio de país, né, extremamente aberto não se processa na prática, né? Tapete vermelho para uns e fiscalização para outros. Tá bom? Tá tranquilo, gente? Alguém quer comentar a B aí? Porque é muito pessoal, né? Não, tá bom. Então, tá show, então.